Vamos entrando de novo, pessoal. Vamos começar essa live. Hoje nós vamos falar sobre miopia, astigmatismo, ceratocone e cirurgia refrativa e todas as suas formas de prevenção com o Dr. Renato Ambrosio Júnior. Vamos entrando. Otávio, Thiago, Vicky. Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando, pessoal, que o assunto hoje é sério, é interessante. Afeta muita gente, que é a miopia. Doutor Renato. Estão me ouvindo bem? Agora sim! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu aumentar esse som aqui. Boa noite. Eu tô aprendendo a fazer live, eu tava aqui, clicando aqui, eu tô aqui, vi um monte de seus stories, e agora que eu vi que tem que chegar pro lado para poder ver o que tá ao vivo. Ah, não, sem problemas. Ao vivo é assim mesmo. O importante é que a gente conseguiu agora. Boa noite, um prazer estar aqui. Igualmente. Bom, gente, para quem não conhece o Dr. Renato, ele é especialista em córnea e cirurgia refrativa, é professor adjunto na Unirio e é o criador da campanha Junho Violeta, né, que é em prol da prevenção e conscientização do ceratocone, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre astigmatismo, miopia, ceratocone e as cirurgias refrativas. Não é isso? É isso aí. Temas que têm muita relação, mas não são a mesma coisa. É isso mesmo, é muito confuso, é paradoxal, mas nós vamos entender isso aqui hoje, né? Para a gente começar, doutor Renato, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre o astigmatismo e a miopia. Então, a miopia é quando os dois são erros de refração, que a gente corrige com óculos, com lente de contato ou cirurgia. E a miopia é quando você tem um foco que seja mais próximo do objeto que você quer ver. Então, por exemplo, você quer... a pessoa míope é definida matematicamente pela distância que você tem o melhor foco. Então, a pessoa que tem 10 graus de miopia é 1 dividido pelo grau. 10 vai ser 1 sobre 10 metros. Então, 10 centímetros é o grau que a pessoa tem. Se a pessoa tem 1 grau de miopia, ela vai ter a distância a 1 metro, é a visão boa dela. Se ela tem 2 graus, 1 sobre 2, meio metro. Isso é miopia. E você tem uma visão excelente nesse plano, né? Por isso que o míope, depois dos 40 anos, ele começa a ver de perto e as pessoas estão botando óculos para botar de perto e ele está tirando óculos para ver de perto. Uhum. O astigmatismo é diferente. O astigmatismo é como se você tivesse 2 focos. A córnea, ela não é uma córnea igual uma bola de futebol brasileira, uma bola redondinha. É mais uma bola de futebol americano, ovalada. Ela é ovalada, então tem um meridiano, um sentido que é mais comprido do que o outro, que é mais curvo. E isso gera o que a gente chama de astigmatismo. Então a córnea ela fica fica menos redondinha, né? Na verdade ela nunca é exatamente redonda, é uma coisa que tem um componente asférico, que é para dar qualidade de visão, mas o astigmatismo é quando você tem essa conformação na córnea mais ovalada, mais parecida com a bola de futebol americana. Uhum. E para a pessoa entender, por exemplo, eu tenho astigmatismo, então eu sei que às vezes a gente enxerga duplicado. Mas, por exemplo, para quem tem miopia, como que percebe? Porque a gente não sabe que enxerga mal até ir ao oftalmologista ou realmente tem um problema muito sério que você perceba que está desenvolvendo algum problema. Então, na miopia fica o quê? Embaçado? A visão fica embaçada. A miopia, a pessoa enxerga embaçado de perto. Em inglês, miopia é nearsightedness, é enxergar bem de perto. E a pessoa enxerga bem de perto porque o foco dela está perto. E é interessante porque a pessoa vai desenvolver a capacidade de enxergar e dependendo da situação ela vai passar a vida inteira com uma visão subótima, entendeu? E não precisa ir muito longe. Um dos colegas meus oftalmologistas, ele fez a faculdade de medicina, quando começou a residência de oftalmologia, ele botou o óculos, nossa, eu vou enxergando muito melhor, mas você nunca fez exame? Fiz quando era mais novo, mas eu nunca achei. E o cara dirigia e fazia tudo sem óculos, e quando, isso não é incomum, né? E não usar óculos não faz mal. O que faz mal é você
eventualmente não ter uma oportunidade de tratar uma doença que pode ser tratada, como um glaucoma, no caso o ceratocone começa a se aplicar em algumas situações para você não deixar essa doença progredir muito e você perder a oportunidade. Então, não usar óculos não faz mal. Não usar óculos não é um problema. O óculos é para necessidade. E se o paciente está enxergando a contento, e essa situação pode ser, vamos dizer assim, opcional. Agora, tem que ver o que é contento, né? Tem gente que tem que ter o óculos para poder, por exemplo, dirigir de uma forma segura. Então, você tem que ter responsabilidade para você estar seguro para fazer as atividades do dia a dia. O importante é ir ao oftalmologista para tentar descobrir outras patologias que sejam mais sérias ou que podem progredir e piorar a visão, né? Eu, por exemplo, uso óculos, mas meu grau é muito... Eu tenho astigmatismo muito baixinho e eu preciso só para aeroporto, por exemplo. Eu não uso para mais nada. Para ver, às vezes, a letrinha que é muito pequena, etc. Então, eu queria que você explicasse também, porque a gente já fez uma live exclusiva sobre ceratocone, mas vamos explicar aqui para quem está chegando agora o que é o ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é a lente transparente da frente do olho. A córnea é como se fosse um vidrinho de relógio que você não vê a córnea porque ela é transparente. Você vê o reflexo dela. E a córnea ela tem uma regularidade para você enxergar bem. Se você tem a córnea mais ovalada, você tem um astigmatismo. Quando esse ovalado fica irregular, é o que a gente chama de astigmatismo irregular. E o ceratocone é uma doença da estrutura da córnea. A gente fala de biomecânica da córnea. A biomecânica da córnea está alterada, a córnea vai ficando mais fina, mais irregular e mais protrusa. E essa protrusão com a irregularidade é o que dificulta a visão da pessoa que tem ceratocone. É uma doença progressiva e a gente chama do grupo das ectasias. E essa situação, o que é relevante a pessoa entender? Que não pode coçar o olho, porque quando coça o olho, aquela fragilidade biomecânica ela se agrava do ponto de vista de progressão da doença. Uhum. E qual que é a correlação entre essas três patologias aí? Explica pra gente. Miopia, astigmatismo e ceratocone. Miopia é quando você tem um foco mais para frente. Então, a pessoa que tem ceratocone, ela tem a córnea mais curva. É uma tendência de fazer o foco mais forte da pessoa ser míope. E a pessoa que tem ceratocone também costuma ter um astigmatismo mais acentuado. Às vezes até nem tem tão acentuado o astigmatismo, mas tem a irregularidade do astigmatismo, que hoje a gente traduz como o que a gente chama de aberração óptica. A gente decompõe matematicamente essas aberrações, e as aberrações de baixa ordem são a miopia, o astigmatismo, e também tem a hipermetropia. A hipermetropia é um outro grau, um tipo de grau que a gente tem quando o olho é pequeno. O americano chama de farsightedness, que a pessoa enxerga bem de longe, mas enxerga bem de longe até uma certa idade. Por quê? Porque ela tem dentro do olho o cristalino. O cristalino faz a força para acomodar, compensa esse grau positivo que a pessoa precisa e ela consegue enxergar lá na frente. Aí é o paciente que fica presbítero, fica com a vista cansada mais cedo. Ele tem a vida inteira uma visão razoável para longe, boa para perto. Ele toca a vida dele sem saber que ele tem grau. E de repente ele começa a precisar de óculos para perto, e esse óculos para perto é para compensar a hipermetropia, que ele não está mais conseguindo fazer a força para enxergar de longe e de perto. Depois ele fica ruim para perto e para longe também. E nessa situação, ela é bastante comum no dia a dia. E a pessoa consegue perceber isso mais cedo ou num estágio já bem avançado? Ela percebe mais cedo. E é uma situação que você tem dificuldade. Quando você sente algum tipo de problema, a pessoa tende a sentir isso e tende a procurar ajuda. Eu não estou aqui porque eu não estou conseguindo mais enxergar de perto. O braço não consegue mais. E eu sei que eu passei por isso há relativamente pouco tempo. E é de um dia para o outro. Você um dia está lendo, no dia seguinte você lembra, pô, ontem eu estava lendo, agora não estou mais conseguindo ler. Essa questão da vista cansada, isso é totalmente universal, acontece em todo mundo. Entre 35 e 45 anos. E se a pessoa tem hipermetropia, tende a acontecer mais cedo. E é a coisa mais normal, mas é uma das coisas que mais incomoda as pessoas. E quem tem... Vamos entrar aqui agora na parte da cirurgia. Quem tem ceratocone pode fazer cirurgia refrativa? Para astigmatismo e miopia, por exemplo? Então, é muito importante a gente definir a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é uma nova subespecialidade da oftalmologia
que trata do quê? Trata das opções cirúrgicas para a pessoa ficar menos dependente de óculos. Então é tudo questão do que você tem como objetivo. O objetivo da cirurgia refrativa é a liberdade visual. A pessoa não tem que usar óculos, não tem que usar lente de contato para poder enxergar. E a gente vê no dia a dia o relato que a pessoa fala: eu acordo de manhã, eu tenho que achar o meu óculos, senão eu não consigo sair da cama. E se eu não achar meu óculos, eu me sinto inútil. Se a pessoa está sem óculos, ela pode se sentir vulnerável, extremamente, vamos dizer assim, ameaçada até. Tem várias situações que a gente pode enumerar de relatos dos pacientes. Mas o que é importante entender é que a cirurgia é para diminuir a dependência do óculos, e o óculos funciona na cirurgia de miopia. No ceratocone, a cirurgia é para a pessoa enxergar. Então, você fazer uma cirurgia para ela ficar bem de óculos é o que a gente chama de sucesso. Então, o objetivo terapêutico... Ceratocone, né? Para quem tem ceratocone, claro. Para quem tem ceratocone. Então, o objetivo terapêutico e o objetivo de cirurgia refrativa eletiva são muito diferentes. É claro que não é 8 ou 80. Existe um meio do caminho aí. E esse meio do caminho tem que ser... Cada caso tem que ser muito bem entendido para você entender o que a pessoa tem, o que a pessoa pode, o que eventualmente ela precisa fazer. E conjugar esses três verbos parece ser uma coisa que a gente ensina minhas filhas: ó, o que você pode, o que você precisa, o que você deve fazer, que a gente ensina, faz parte de uma educação básica. Isso muitas vezes não é claro nem para o paciente e muitas vezes nem para o médico, porque fica essa dúvida: por que você está operando? Você tem que ver. E o objetivo da cirurgia é você ficar satisfeito. E aquela fórmula que a satisfação é igual à realidade e a expectativa combinados. Se você não tem uma expectativa dentro da realidade, você pode ter o melhor resultado técnico, que a sua cirurgia vai ser relativamente um insucesso por causa da insatisfação. Acho que entra essa pergunta aqui, ó. O que é mais importante avaliar primeiro? A cirurgia refrativa eletiva para eliminar o uso de lentes e óculos, ou tratamentos terapêuticos para reabilitação visual? Então, quando o paciente tem ceratocone, eu não vou dizer que ele não pode operar de forma eletiva, ele pode eventualmente, mas tem que se entender muito mais bem documentado do que a média. Mas ele precisa ver o que ele tem. Se ele tem um ceratocone, e esse ceratocone ele está dando uma boa visão com óculos, ele não precisa nem da lente. E é consenso, eu posso dizer que é um consenso mundial que a lente de contato para fins cosméticos no ceratocone tem que ser muito bem, cuidadosamente avaliada. E nessa situação, cada caso tem que ser muito bem avaliado, depende da necessidade de cada pessoa. Às vezes a pessoa tem uma necessidade, não pode usar o óculos e precisa usar a lente de contato. Então, entendendo essa necessidade, entendendo... É mais delicado, né, para quem tem ceratocone, ficar com esse contato da lente direto no olho, né? A lente de contato, eu costumo falar que ela dá a melhor visão, mas ela não previne o ceratocone, isso também foi consenso. Então, se você vai usar a lente de contato no ceratocone, você tem que tomar mais cuidado com a questão da progressão, porque o trauma contínuo na superfície do olho é o que faz a progressão acontecer. Então, se a pessoa tem a lente de contato, isso pode eventualmente ser o fator de risco para a progressão acontecer. Agora, se a lente estiver bem adaptada, é extremamente compatível com a pessoa usar a lente de contato durante anos e anos, entendeu? E às vezes a lente de contato bem adaptada, ela pode durar muitos anos. Hoje mesmo eu vi um paciente que usa a mesma lente há mais de 10 anos. Eu diria que é muito mais de 10 anos. Isso não quer dizer que seja um problema se ele cuidou bem da lente, se a lente está funcionando bem para o olho dele. E qual que é a importância, vamos falar da miopia, qual que é a importância da luz violeta para prevenir a progressão da miopia? Esse é um tópico bem interessante, porque a gente vê que o mundo hoje tem essa palavra até estava sendo usada de uma forma bem diferente do que é usada hoje, a pandemia da miopia nesse século. Não tem nada a ver com vírus, não tem nada a ver com nada disso, mas é hábito, né? O hábito de vida, que as crianças ficam mais em casa, mais com o estímulo de perto, que é tablet, celular, essas coisas, e ambiente fechado, menos no sol, menos olhando um ambiente aberto, elas têm uma tendência de ter uma miopia progressiva. Então, esses fatores todos ambientais estão associados a uma incidência maior. Você vê mais casos de miopia e miopia eventualmente progressiva. Então, os conceitos de você tentar diminuir a miopia na criança
incluem algumas coisas, incluem alguns tratamentos que são mais controversos, como o uso de lente de contato com um tipo de ortoceratologia, que é você usar a lente à noite para ter algum tipo de benefício com mudança da curvatura da córnea. Você usar colírio para dilatar a pupila e diminuir a força daquela lente que eu expliquei, que quando você é muito jovem, ela é muito forte. Então, se você tem uma lente muito forte, isso pode estimular o olho a crescer. Essa lente está fazendo um espasmo. Mas a luz violeta ela veio como um fator coadjuvante. Então tem um trabalho japonês que mostra que a luz violeta ela previne a ativação de alguns tipos de genes que estão ligados ao enfraquecimento da parede do olho, que é a esclera, né? E essa parede do olho mais fraca faz o olho crescer. E esse tipo de gene é eventualmente inibido com a luz violeta. Tem um tipo de... É interessante, uma das evidências disso, medicina é muito ligada à evidência, né? Você vai ter um tratamento A, um tratamento B, você compara o que aconteceu nos dois grupos, cada um recebeu um tratamento, e você faz estudos para comparar os resultados, né? Então, um tipo de cirurgia refrativa é botando uma lente dentro do olho. E essa lente dentro do olho você faz quando o grau é mais alto de miopia. E são essas pessoas com grau mais alto de miopia que têm mais chance do olho continuar crescendo. Então eles verificaram dois tipos de lente que são implantadas dentro do olho. E essas lentes são implantadas mantendo o seu cristalino. Então são lentes fásicas, que mantêm o seu cristalino natural, para tratar a alta miopia. E um tipo de lente tinha bloqueio UV e bloqueava o comprimento de onda do violeta também. E a outra não tinha. O que bloqueava a chance das pacientes continuar com o olho crescendo e tendo miopia progressiva era muito maior do que o olho que não tinha o bloqueio. Então, você permitir que essa luz violeta entre dentro do olho, que estimule a sua retina, diminui a chance do olho continuar crescendo. Então, isso foi mostrado clinicamente. Tem vários modelos de experimentação animal que mostrou isso também. Isso, modelo celular também, cultura de célula. Então, a nível laboratorial e clínico, ficou bem claro que a luz violeta tem um benefício. Isso foi muito bem mostrado. E quando a gente estava começando a campanha do ceratocone, que era, nessa época a gente chamava de campanha do ceratocone, essas evidências começaram a ficar bastante em voga e eu acho que a luz violeta tem tudo a ver. E quando você vai se aprofundar um pouco mais no que a luz violeta significa do ponto de vista energético, etc., que eu não gosto de ficar muito místico, isso aí é uma coisa mais... ela tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, que é uma luz de renovação, de transmutação, de regeneração em todos os sentidos. Eu acho que o planeta está se regenerando em vários sentidos. Então, Junho Violeta tem tudo a ver esse ano. É verdade. E você falou aí sobre o estilo de vida das crianças. A miopia, ela começa a se desenvolver na infância ou ela continua, chega uma idade que ela para? Como que é? Normalmente, então, não é previsível, mas uma minoria das pessoas tem miopia crescendo para o resto da vida. Entendeu? É muito difícil saber qual paciente que vai ter miopia progressiva. Então a gente fala, olha, depois dos 18 anos você já tem condição de operar. 18 a 21 anos você legalmente poderia fazer a cirurgia e alguns desses pacientes não vai estar com grau estável. Tem pacientes que eu já vi mudar o grau de 0,75 para 1,5, 2,5 de 30 para 40 anos. Isso pode acontecer. Mas geralmente a pessoa estabiliza 19 anos, já não tem por que esse grau estar aumentando mais. Mas alguns pacientes têm miopia progressiva e o resto da vida pode continuar acontecendo. Então isso é importante você saber. E a própria medida do tamanho do olho passa a ser uma medida muito mais relevante. Isso tem 5 anos, 5, 7 anos que a gente já faz isso de rotina, mas olhando para trás, volta e meia você vê uma situação de um paciente que fez a cirurgia, que ficou praticamente sem grau, e depois de alguns anos o grau começa a voltar. E aí você tem que entender por que esse grau está voltando. Ele pode estar voltando porque a córnea está ficando mais curva, que é o que a gente chama de regressão. Ele pode estar ficando mais cataratoso, cristalino, você tem uma cataratinha, você vai ter miopia, ou o olho pode estar crescendo, ou uma combinação desses fatores. Ou uma combinação também disso com o estilo de vida, né, que a pessoa leva, obviamente.
Eu acho que o estilo de vida tem a ver, que geralmente as pessoas que têm essa miopia progressiva, elas têm muita tendência de fazer esforço visual, trabalham no computador horas e horas e horas por dia, que é uma necessidade, mas é uma coisa que, eventualmente, como tudo na vida, em excesso vai estar atrapalhando. Uhum. E tem algum cuidado que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, nos filhos, na fase da infância? Algum cuidado para prevenir? Eu acho que o cuidado, você tem uma foto que ficou bastante famosa que em alguma escola na China ou na Coreia, que eles botam uma barra na mesa para a criança não ficar apoiada com a cara, vamos dizer assim, colada no caderno, no livro. Tem uma distância que fica uma barra física para a pessoa não conseguir encostar o rosto no que ela está lendo. Interessante. Isso, Seria isso bom para adotar, né? não Aqui é no muito Brasil. simpático. Não é muito simpático, mas é, se, Mas pelo menos dá para se, perceber, né? Se a criança está aproximando muito, por exemplo, em casa, a gente percebe que a criança está entrando na televisão, alguma coisa, e a gente isso já fica atento, né? é um sinal de miopia. Esse é um sinal importantíssimo de miopia. Quando a criança ela começa a fazer força com o olho. E às vezes essa força com o olho ela pode dar é, ordelo de repetição, aquelas bolinhas, tipo uma infecçãozinha, um abscessozinho que dá na pálpebra. Isso pode ter a ver com grau também, às vezes de hipermetropia. E toda essa situação tem a ver com uma necessidade que chama atenção. Na verdade, o desconforto, a dificuldade é um sinal de alerta e Uhum. eventualmente tem que estar muito bem, porque avaliar a visão você precisa de uma resposta, né? Mas quando a criança é muito pequenininha, você faz vários testes para ver como é que está o olhinho dela se movimentando, tendo os reflexos para você poder avaliar a performance visual. Mas quando ela vai ficando mais velha, vai pré-alfabetização, alfabetização, você já consegue fazer uma avaliação com interação e com bastante eficiência ver que a criança está enxergando um, uma quantidade de visão razoável, que a gente vê pelo tamanho da imagem. Quanto menor a imagem que a criança consegue, que a pessoa consegue distinguir, mais acuidade visual ela tem. Uhum. E agora falando das tecnologias da cirurgia refrativa, quais você usa? Então, a gente, quando fala em cirurgia refrativa, a gente abre caminho para dois tipos de possibilidades: a cirurgia na córnea e a cirurgia dentro do olho. A cirurgia na córnea, a gente usa o laser, e tem basicamente dois tipos de laser que a gente usa para fazer três tipos de cirurgia. A cirurgia de superfície, que é o PRK, ou ablação de superfície, Uhum. que você tira a casquinha de célula superficial para usar o excimer laser para reesculpir uma curvatura na córnea de acordo com o grau que a pessoa tem, para corrigir a curvatura da córnea. Então, é uma cirurgia de, vamos dizer assim, ablação de superfície, que você bota uma lente de contato no final da cirurgia, porque essa casquinha de célula tem que reabilitar, tem que se regenerar. E nesse período inicial, o olho fica dolorido. Uhum. Essa é a cirurgia que o paciente fala, a cirurgia que dói. Mas hoje em dia a gente usa medicação anti-inflamatória desde o pré-operatório, colírio e analgésico, que esse desconforto ele acontece no primeiro dia. E dor é uma coisa muito pessoal. Tem gente que fala que não doeu nada e tem os pacientes que reclamam muito, falam que não aguenta, mas no dia seguinte já está sorrindo, feliz da vida porque fez a cirurgia. Esse espectro de dor é muito variável de pessoa para pessoa. E as outras duas cirurgias são o SMILE e o LASIK. O LASIK é a cirurgia mais comum. Você usa o mesmo tipo de laser para reesculpir o grau na córnea. Só que você, em vez de tirar a casquinha de célula, você cria um flap, é um cortezinho bem fininho que levanta esse flap e você faz o laser e volta essa tampinha, esse flap de volta. E a cirurgia acaba com a córnea, com a superfície intacta. Uhum. Nessa cirurgia você tem um pós-operatório inicial muito mais vantajoso. A outra cirurgia é o SMILE, que você usa um laser especial para fazer uma lentícula na córnea e tira essa lentícula por uma incisão pequena. Essa cirurgia, como no LASIK, a casquinha de célula superficial está intacta e o pós-operatório inicial é muito tranquilo, mas é uma cirurgia que exige mais do ponto de vista de tecnologia e do cirurgião. A gente oferece as três cirurgias, mas qual o melhor caso para cada um? Tem vários exames que a gente faz para saber qual o melhor caso para cada paciente. E é verdade que a Smile, ela deixa a estrutura corneana mais resistente?
Isso é verdade. A gente tem alguns estudos que a gente usa a biomecânica do ponto de vista clínico, que mostra que a biomecânica fica realmente mais forte. Mas todos os cuidados que a gente tem que ter no antes da cirurgia, para ver se essa córnea pode ser enfraquecida, tem que ser tomados. Então, é muito importante. Talvez uma das maiores vantagens, além disso, é você não ter o olho seco. O olho seco, ele causa maior tipo de insatisfação pós-operatória. Então, e o olho fica mais seco depois da cirurgia. E das cirurgias que mais ressecam, o LASIK, depois o PRK e o SMILE é que menos resseca. Então, essa também é uma grande vantagem. Mas cada caso tem que ser muito bem avaliado para ver qual é a melhor cirurgia. E tem as cirurgias dentro do olho, que é o implante da lente. A lente intraocular fáscica, que você mantém o seu cristalino, é a cirurgia que a gente tem, vamos dizer assim, sem mexer na córnea. E a qualidade da visão desse tipo de cirurgia para um grau de miopia mais alto é realmente uma vantagem em relação à córnea. Você tem um limite que a córnea, você pode operar na córnea. Às vezes você pode combinar, que a gente chama de bioptics. Bioptics. Você usa duas óticas, na córnea e dentro do olho. E, obviamente, depende, como você já falou aí, de cada caso, de cada situação, de cada patologia, que cada um, né, vai levar para você no consultório, né, para escolher a melhor cirurgia, se é de fato a cirurgia, né? Exatamente. Você tem que avaliar cada paciente. E qual o caso que não... Não, antes de fazer essa pergunta, eu queria saber da idade. Qual que é a idade mínima que é indicado fazer a cirurgia? Então, qual a idade mínima que é indicado fazer a cirurgia? A sua frase é muito bem feita, mas deixa eu colocar duas palavras como, vamos dizer assim, uma consideração sobre indicado. A cirurgia, ela é uma opção, tá? Indicação e opção é aquela coisa, indicar ter que fazer é diferente de falar que pode fazer. Então, geralmente, quando o grau está estável, já operei, por exemplo, uma paciente jovem, automíope, que eu conhecia desde os 12 anos, a gente operou ela com 16 para 17 anos. Ela queria muito operar, estava precisando de fazer a cirurgia, a gente fez a cirurgia com muita segurança e ela está muito bem até hoje. Agora, tem gente que com 25 ainda não está com grau estável. Então você tem que avaliar cada caso. E o aspecto histórico, que a gente chama de anamnese é você trazer de volta as informações para você poder construir uma informação clínica para poder ajudar o paciente de uma forma mais, vamos dizer assim, segura e assertiva possível. Como é que está? E às vezes essa história não precisa ser muito complexo. Como é que está o seu óculos? Que óculos que você usa? Quantos anos você usa o mesmo óculos? Você tem aquela receitinha com os numerozinhos? Se você não tem, há quanto tempo você está com o mesmo óculos? Isso já dá uma ideia de estabilidade. Então, eu diria que entre 18 e 21 anos seria o número, vamos dizer assim, mais politicamente correto. Mas eu acredito que alguns pacientes mais jovens possam ser operados com bastante segurança e, eventualmente, vão ter pacientes com mais de 25 anos que essa estabilidade, eventualmente, nunca vai acontecer. E tem idade máxima? Não, idade máxima não. A cirurgia refrativa intraocular, ela inclui a lente intraocular fásica e a lente intraocular pseudofásica, que é a cirurgia da catarata. A cirurgia da catarata, você tira o cristalino opacificado e bota uma lente que vai ser calculada para corrigir o grau do paciente. O cálculo, o planejamento da cirurgia de catarata é um planejamento refrativo. E é esse planejamento refrativo que faz da cirurgia da catarata a cirurgia refrativa mais comum. Porque a cirurgia da catarata é a cirurgia mais comum que a gente faz na medicina. E a cirurgia da catarata talvez seja a maior oportunidade para você ter a melhor cirurgia refrativa para a maior parte das pessoas. E é por isso que a gente insiste tanto em falar na cirurgia refrativa da catarata. E isso não quer dizer tirar o cristalino que não tem catarata. É você fazer a cirurgia de catarata com planejamento refrativo da melhor forma possível. Aqui no Brasil, a gente tem uma oftalmologia muito, muito boa. Eu fiquei muitos anos fora e a gente pode ver que a nossa oftalmologia realmente não deixa nada a desejar ao que a gente tem internacionalmente. E no Brasil a gente tem a Sociedade de Cirurgia Refrativa, que lidava com as cirurgias de córnea, e a cirurgia de catarata e implante. Sempre foram sociedades muito unidas, porque os congressos têm muita coisa em comum.
E, eventualmente, há uns anos atrás, eu até participei dessa junção, eu era o presidente da Sociedade de Cirurgia Refrativa. Na época, a gente fez a junção das duas sociedades. Então, hoje a gente tem uma Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, que é uma das entidades científicas no Brasil mais, vamos dizer assim, desenvolvidas. Uhum. E quais as complicações? Antes eu queria responder a pergunta da Sabrina, que antes que passa. E quando optar pelo transplante? O transplante no ceratocone. Então, o transplante é a última opção, já foi a única opção. Hoje em dia a gente faz o transplante quando você não tem mais uma opção de correção visual, de reabilitação terapêutica, no caso do ceratocone, que seja atendida com o anel, a lente fásica, o crosslink. Todas essas cirurgias já não dão mais certo, a gente vai para o transplante. E o ideal é evitar o transplante, mas se você precisa do transplante, eu diria que de todos os transplantes na medicina, o de córnea que tem mais chance de sucesso, e de todos os transplantes de córnea, o de transplante de córnea para o ceratocone está no topo da lista de mais chance de sucesso também. Então, não é o fim do mundo, mas também não quer dizer que você vai zerar e vai ficar perfeito. Muita gente acha que fez o transplante, vai ficar o resto da vida bom. Começa uma vida nova de grau, de astigmatismo, tem ponto, tem várias coisas que você tem que cuidar no transplante, e rejeição ainda é um problema, que a gente, vamos dizer assim, tem que lidar, que a maior chance de problema no transplante, de falência desse transplante, é por rejeição imunológica ainda. E no caso de cirurgia, por exemplo, para miopia, a pessoa pode fazer, estabilizar, ficar normal e depois de alguns anos voltar a piorar? Pode. Isso, infelizmente, acontece em uma minoria de casos, que é porque o olho continua crescendo, entendeu? E podem, na verdade, a cirurgia é toda a questão do objetivo da cirurgia. A cirurgia é diminuir a dependência de óculos. A gente consegue eliminar em mais de 95% dos pacientes. Uhum. Mas o que você fala que é estabilidade? Olha, depois de um ano, a pessoa está bem, e o FDA fala, se você depois de um ano, você recomendaria a cirurgia para o seu melhor amigo e faria de novo, isso é uma cirurgia de sucesso. Mas, às vezes, demora 3, 4, 5, 7 anos, alguma coisa não está igual. E o resto da vida você vai continuar mudando. Todo o nosso organismo está sempre em algum tipo de transformação, algum tipo de mudança. E a questão da mudança do grau, ela é normal. Tanto é que a indústria da ótica é muito potente. As pessoas estão fazendo... Se uma pessoa fazia um óculos quando tinha 15 anos de idade, ela ia morrer com aquele óculos. Entendeu? As pessoas trocam óculos, e não é por causa de estética, é porque o grau muda. Uhum. E o grau mudar é uma coisa normal. Então, o que tem que ter, vamos dizer assim, muito discernimento é que, às vezes, o grau pode estar mudando por uma condição patológica. Pode ser um ceratocone que está em evolução. E, nesse tipo de situação, você tem que fazer o diagnóstico e indicar o tratamento adequado para essa piora não ser tão acentuada a ponto de você estar perdendo a oportunidade de fazer uma cirurgia menos invasiva, de crosslinking, de anel, e o transplante de córnea passa a ser menos necessário. É o que a gente consegue hoje. E preciso muito de orientação, educação das pessoas. E, obviamente, essas pessoas têm que fazer a parte delas, que é não coçar o olho, e procurar o médico fazer uma avaliação adequada para, eventualmente, se tiver alguma coisa para ser identificada, a gente efetivamente está indicando o tratamento certo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui da Valdirene. Eu não sei ao certo se tem ou não miopia, não consigo enxergar de longe, máximo bem perto. Então, provavelmente seja, né? Tá sim. Oftalmologista. Vai ao oftalmologista, com certeza. Ela deve estar enxergando bem de perto porque ela tem miopia. Vamos lá. A doutora Alan Cora está perguntando: para pacientes que ainda não possuem catarata e que desejam cirurgia refrativa aos 48 anos, por exemplo, qual seria a melhor recomendação cirúrgica? Então, eu agradeço essa pergunta porque ela dá para a gente a oportunidade de falar que o verbo zerar, que existe um verbo novo que a cirurgia refrativa introduziu, que é eu zero, tu zeras, ele zera. Grau tem que zerar. Né? E o objetivo de zerar não é o melhor, principalmente para quem tem a vista cansada depois dos 42, 45. Você precisa de alguma ajuda para perto. Então, a pessoa eventualmente tem uma miopia. Se você tratar a miopia dela para ela ficar ótima para longe, ela vai precisar de óculos no dia seguinte. Né? E
é doutor? importante orientar que existe isso. E aí essa situação do paciente com 40 anos, a gente faz o que a gente chama de presby-LASIK, ou presby-PRK, para você fazer uma mini compensação em um olho, para você poder enxergar de longe e de perto, sem a questão da acomodação. No futuro, a gente espera ter alguma coisa para o cristalino voltar a fazer a força que ele fazia, fazer a potência de grau, mas isso ainda não é disponível. O que a gente faz é trabalhar esse balanceamento entre os olhos. E a cirurgia dentro do olho, da catarata, eu só recomendo quando realmente existe uma catarata significativa para justificar a cirurgia de catarata. Isso varia de caso para caso. E quais as possíveis complicações de uma cirurgia refrativa? Eu não sei se essa pergunta é muito geral, né? Mas se der para explicar para a gente o que pode acontecer. Eu posso dizer que essa é uma pergunta muito boa e as pessoas... tem várias formas de perguntar. Essa eu acho que é a forma mais adequada. Quais as possíveis complicações? É um espectro muito grande. Você tem complicação desde um olho seco transitório, que fica de 3 a 6 meses o olho seco. Poucos casos vão até mais de um ano, porque você volta ao que você tinha de grau de ressecamento antes da cirurgia. Até um grau muito complexo de problema, que é uma infecção. Né? Infecção é, para qualquer cirurgia, uma das complicações mais temidas. No caso, a infecção tem que ser adequadamente diagnosticada e tratada para essa situação de complicação minimizar a chance de deixar uma sequela. Entendeu? Então, às vezes, você vai fazer a cirurgia e uma mãe, um pai faz uma pergunta: qual a pior coisa que pode acontecer? Eu falo: olha, deixa eu te explicar. A pior coisa que pode acontecer é muito raro de acontecer, mas a pior coisa que pode acontecer é o pior. Mas o que é o pior? Pode morrer? Olha. Fica cego. Não, pior que ficar cego é morrer. Não, é morrer. O que pode acontecer? Toda cirurgia tem risco, né? Toda cirurgia tem risco. E aí você fala: isso já aconteceu? Tem relato na literatura de pessoas que fizeram a cirurgia. Olha eu aqui coçando o olho, já fica até, vamos dizer assim, passando aqui a informação e fazendo o que não pode. Mas a pessoa faz a cirurgia, tem uma infecção, usa um remédio, tem uma hepatite, essa hepatite leva ela a ter um problema mais sério de saúde, certamente isso é uma coisa possível de acontecer, mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo. O que pode acontecer mais é a pessoa não ficar satisfeita com o resultado porque a cirurgia ela não obedeceu os 3 princípios básicos da cirurgia bem feita, que é você ter a boa tecnologia, o conhecimento para usar a boa tecnologia e o zelo, que é para cuidar do paciente e falar a verdade. Porque se você fala assim: doutor, mas eu não sabia que podia ficar com o olho seco, doutor, eu não sabia que podia acontecer isso, aquilo. Essa situação, ela traz uma insatisfação grande. E cada caso tem que ser bem avaliado e o paciente tem que entender. É por isso que tem que tomar muito cuidado com as palavras. E a outra forma de perguntar: doutor, eu quero saber tudo o que pode acontecer depois dessa cirurgia antes de fazer. Eu falo: olha, desculpa, mas eu não sei tudo dessa cirurgia. Não dá, né? Não dá. E é importante também não tirar a nossa responsabilidade, né? Porque às vezes a pessoa vai para casa, não faz o repouso que precisa fazer, não se cuida como deveria, né? Então tem os riscos aí de infecção. A sobreinfecção, quando que a pessoa percebe? Tem um tempo aí, sei lá, uma semana, 3 dias? Por que exemplo, a pessoa percebe para entender que ela está com uma infecção, por exemplo? A gente fica muito preocupado sempre, né? E quanto mais você sabe que você não sabe tudo, e mais você fica preocupado com o que você sabe que pode estar acontecendo. Então, esse final de semana mesmo eu estava em casa, no domingo, uma paciente que eu operei na semana, até estudante de medicina, isso por algum motivo é fator de risco, ela me mandou um zap dizendo que o olho dela estava doendo. Eu já falei: está com alguma infecção. Aí você conseguir, hoje em dia a tecnologia é fantástica, eu consigo ver você ao vivo e a cores, e a gente consegue fazer uma interação. E eu vi que ela estava com o olho branquinho, estava tudo bem. Provavelmente era a lente de contato que ela estava usando, que é a lente que a gente usou durante os primeiros 5 dias, que devia estar com algum tipo de coisa que estava incomodando ela. Eu falei: lubrifica e vai ficar bem. Ficou ótimo. Mas a gente fica preocupado. Então, o sinal de alerta é a visão piorar em vez de melhorar e o olho ficar muito vermelho e dolorido. Esses são os sinais de alerta. Isso, dependendo da situação, você tem que identificar e
dependendo da situação, você tem que pegar um pouquinho de material da córnea e levar para o laboratório para saber que tipo de bactéria ou de germe que está causando a infecção. E é aí que faz, eu falo que é a diferença entre você transformar uma situação não, vamos dizer assim, dentro do pós-operatório normal, uma intercorrência não virar uma sequela. E é isso que faz a grande diferença no serviço que você vai ter. Se é um especialista, uma pessoa mais ou menos especializada nisso. Mas tudo tem que ser muito bem visto de forma relativa. O que está acontecendo, qual é o ambiente. E a infecção, a maioria delas causa por algum tipo de contaminação, um dedo no olho, uma mão no olho, a lente de contato caiu, a pessoa bota de volta, mergulha na piscina, faz sauna, todos esses Lava a lente com água. Isso é péssimo, porque tem gente que usa lente, a gente pode falar bastante sobre lente de contato e risco de infecção. O risco de lente de contato causar infecção é algumas vezes maior do que uma cirurgia causar uma infecção, entendeu? Então, nem o óculos é 100% seguro. Uhum. Vamos falar agora das perguntinhas, pessoal, porque tem aqui, ó, seus 15 minutos. O assunto aqui é tão bom que voa o tempo. A Denise quer saber o seguinte: o uso de lente de contato pode piorar o quadro de miopia? Não. A lente de contato não é um fator de risco para piorar a miopia, não. Talvez, se ela estiver hipercorrigindo, fazendo você estimular a acomodação, possa ser um fator, mas de forma geral, não. A lente de contato pode ser um fator, quando ela menos bem adaptada está, para progredir o ceratocone. Uhum. Tem a pergunta da Cida Barbosa: quem tem córneas finas, ceratocone, pode usar maquiagem nos olhos? Sombra, rímel? E se pode, como fazer a limpeza? Quais os cuidados? A limpeza tem que ser feita sem fazer pressão no globo ocular. Pode fazer maquiagem? Pode. Mas eu sempre falo que a maquiagem é uma das maiores fontes de alergia, de irritação no olho. E irritação no olho é vontade. E você que usa muita maquiagem, você sabe que se você botar a mão no olho, você borra a maquiagem. Então a mulher, pelo menos enquanto ela está num ambiente onde ela está usando a maquiagem de forma social, ela vai tomar o cuidado de não botar a mão no olho. Mas pelo menos ela entra... a mão no olho. Não, mas depois que sai do ambiente, ela entra em casa, ela mete a mão no olho e sai coçando aquele troço. Tudo, essa remoção completa é muito importante. O dia que eu não tiro tudo, eu acordo no outro dia, meu olho todo colado. Tem que tomar cuidado, porque dormir de maquiagem, você fecha os porinhos das glândulas que produzem a parte de gordura, isso gera inflamação, piora o ressecamento ocular. E para fazer a blefarite. É o olho seco evaporativo. A gente hoje tem o spa da lágrima. A gente faz o spa da lágrima. É luz pulsada, mais uma termomassagem, que você pode estimular, melhorar essas glândulas para poder enxergar melhor. Isso faz parte até do nosso tratamento para melhorar a cirurgia. Porque a maior causa que o paciente quer operar, a maior razão é que a lente de contato não está mais bem adaptada. E até mesmo para o paciente com ceratocone. Agora eu quero operar porque minha lente não está mais bem adaptada. E a causa que faz isso acontecer é o olho seco. E o olho seco é um termo relativamente equivocado, porque a maioria dos pacientes com olho seco, evaporativo, por exemplo, tem lacrimejamento como um dos sintomas. Então não é seco de verdade, porque o cara literalmente está chorando, então não é seco. Então você tem que ver a qualidade da lágrima. A gente consegue fazer diagnóstico para isso e, dependendo do diagnóstico, direcionar o melhor tratamento para fazer outro dia a gente pode falar aqui sobre olho seco, que eu acho muito interessante também. Mas vamos voltar para as perguntas. Fazer a cirurgia... Peraí. Após a cirurgia, é possível... Problema... Ai, meu Deus, peraí. Se é possível voltar o problema da... A gente já falou sobre isso aqui, né? De voltar a miopia depois da cirurgia. Tem uma 5%. Pergunta... pode falar. Isso acontece em 5% a menos dos casos, mas acontece. Quando alguém fala assim, é possível, certamente a resposta é sim. Tudo é possível, mas a gente tem que entender o que pode acontecer e o que precisa saber para tentar minimizar os problemas. E minimizar problema começa com consciência. O Dr. Walter Meira fez uma pergunta seguinte: quando fazer cirurgia refrativa terapêutica para pacientes com ceratocone? A gente já falou sobre isso, né? Eu não sei se a gente até falou, mas eu posso dar a resposta rapidamente. Vamos. Quando o paciente precisa. E a pergunta é quando o paciente precisa.
o paciente precisa em duas situações, quando o paciente não está com a boa visão e quando a doença está em progressão. É possível estar em progressão e ter boa visão até sem óculos, isso eu já vi algumas vezes, não é tão incomum assim. A pessoa tem uma visão boa e esse é o caso que você tem que literalmente tratar com aquela máxima, prevenir é melhor que remediar. Ele enxerga bem, está piorando, a gente vê documentada a progressão e tem exames que fazem essa sensibilidade. O exame da tomografia da córnea pode avaliar isso de forma bem objetiva. E, obviamente, para o paciente que não está enxergando bem, não está enxergando bem com óculos ou com a lente de contato. Só que a vida da gente não é tão simples, né? As coisas. O que é não enxergar bem? Ele está enxergando bem com uma lente de contato que ele consegue usar 4 horas por dia. Antigamente ele usava o dia inteiro, o tempo todo. Então ele já não está enxergando bem, você tem que ver o que está acontecendo. Mas ele vem para operar e a gente fala, não, você tem que tratar olho seco primeiro. Hoje mesmo a gente vê essa situação acontecer de forma até recorrente no consultório. 2 vezes a mesma situação. Quero operar porque eu não estou bem com a lente. Vamos tratar o olho seco primeiro. Ah, mas eu lacrimejo, como é que o meu olho está seco? A qualidade da lágrima é o problema. Mas a cirurgia terapêutica está indicada nessas 2 situações. E eu falo que a questão é paradoxal porque quando tem que fazer logo, né? E isso é importante entender. Tem uma outra pergunta dele também, que é a seguinte: você faz muita cirurgia refrativa com monovisão para presbiopia? Então, a monovisão é justamente o que eu expliquei. A monovisão é esse balanceamento. Eu não gosto desse termo. A monovisão talvez seria um conceito inicial, que é você botar um olho só para longe e outro olho só para perto. E não é isso. Você deixa o olho, o foco ele é estendido e você consegue fazer uma interseção que faz a monovisão, você tem supressão. Ou você enxerga com um olho ou você enxerga com o outro. Suprime. Você quer enxergar de longe, um olho funciona, outro olho não. Quando você faz essa báscula, você tem uma amplitude de foco e você tem somação e essa supressão que seria necessária para tirar a imagem de um olho que está muito embaçado ou para perto ou para longe, dependendo do foco que ele está, não acontece. Então é o que a gente chama de visão balanceada, que é um conceito muito mais eficiente e muito mais bem tolerado pelo paciente. O Breno quer saber o seguinte: astigmatismo alto pode influenciar na retinose pigmentar? Piorar? Imagino que seja Não, não faz muita diferença não. A miopia pode estar associada à retinose pigmentar e não é uma contraindicação absoluta você fazer a cirurgia de miopia em retinose pigmentar. É uma coisa que é possível, mas é claro, você tem que fazer o diagnóstico de retinose pigmentar, bem avaliar isso com o retinólogo e hoje em dia a avaliação, você sabe isso melhor do que todo mundo, você sabe que tem que fazer uma avaliação multidisciplinar, incluindo desde uma avaliação genética até a avaliação da retina. Tudo isso faz parte da avaliação de quem tem retinose hoje em dia. E a Jeane fez uma pergunta que eu acho que é interessante a gente finalizar com ela. Quais exames eu devo fazer periodicamente para monitorar o ceratocone? Olha, essa é uma pergunta muito boa, tá? É tema do livro que a gente está lançando a 3ª edição, tá? Que é o que a gente chama de propedêutica avançada em córnea, em cirurgia refrativa e ceratocone, tudo isso está ligado. Todo esse avanço tem a ver com a cirurgia refrativa, mas talvez o ceratocone seja quem mais se beneficiou, porque como doença, esses avanços são diretamente aplicados para quem tem doença na córnea, e o ceratocone talvez seja uma das doenças mais comuns. E quais os exames depende de onde você está e quando você está, entendeu? Eu tenho uma conduta, uma rotina de propedêutica complementar de avaliação multimodal que tem muitos exames, que não são, eventualmente, vamos dizer assim, absolutamente necessários todos eles. Na minha opinião, são, para a minha prática, que é a topografia, que é a avaliação da superfície, a tomografia, com um tipo de luz diferente, que é a luz azul, e a tomografia de coerência óptica, que você vê a casquinha de célula epitelial. Você tem o estudo biomecânico, você vê a estrutura da córnea. Você tem a berrometria, que vê como é que está a qualidade óptica. Esses exames são importantes, mas você fala assim, dá para fazer um acompanhamento só com a topografia de superfície? É possível que sim, claro que é. E quando eu comecei a fazer minha formação, era a única coisa que tinha. E as pessoas faziam esse acompanhamento e conseguiam sucesso bastante importante. Então, quais os exames? Até os complementares, né? Obviamente. Todos esses são exames complementares. Então,
complementares que a gente Aí tem eu ainda disponível. não. Realmente tem muitos exames. Ainda temos 3 minutos. Vamos lá. Hã? Não caiu ainda não, é porque ela parou aqui. Vamos lá. 3 minutos. Eu acho que 3 minutos. tem 3 minutinhos. Isso. Mas esses exames complementares é uma tecnologia, são várias tecnologias que vamos dizer assim, se somam para você tomar decisões mais conscientes. E fazer o exame também não adianta muita coisa. Tem que fazer o exame e interpretar. Esse é o nosso grande trabalho. A gente se dedica muito para melhorar, até usando inteligência artificial. A gente tem um grupo multidisciplinar, o BRAIN, com colegas do João Marcelo Lira, o Aidano Machado, lá em Maceió. E esse trabalho para melhorar o uso da interpretação para você tomar decisão clínica. Bom, então é isso, doutor Renato. Quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho de informação no seu dia a dia e te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar sua experiência conosco e também informação, né? Que é o mais importante que o Instituto zela e preza aqui. É um prazer colaborar com você sempre. Espero poder fazer mais lives com você no futuro. Vamos sim. Grande abraço para você. Obrigada. Um abraço e boa noite para todos. Obrigado. Tchau, tchau.